a quem de fato interessa a eliminação política de Bolsonaro, porque nem sempre o que parece é a verdade. Na política se combina planos nos bastidores e depois como apresentar esse plano para a população de uma forma que o povo aceite. É mais ou menos a capa do livro que é apresentado para o povo, mas nem sempre o que está escrito na capa do livro é o que está dentro do livro. E o povo está constantemente enganado. Eu levantei esse assunto em outro vídeo, a quem interessava a prisão de Bolsonaro, e muita gente não entendeu a minha posição, porque eu falo com uma visão dos bastidores da política. Eu estive há mais de 14 anos à frente de secretarias importantes da política, do serviço público. Já participei como coordenador e de coordenações de várias campanhas políticas, muitas perdidas, outras ganhas, mas isso me deu uma visão do que acontece nos bastidores da política, como também tenho uma visão do que acontece na religião, porque há mais de 30 anos sou teólogo. Então eu consigo enxergar os bastidores. Eu não falo o que eu acho, eu não falo de achismo, eu falo daquilo que eu vivenciei. E eu vejo como nós que somos o povo, somos constantemente enganados. E o que me incomoda muito, eu que sou cristão a minha vida toda, tenho 58 anos no cristianismo, sou de uma família tradicional cristã, e o que me incomoda muito é ver o povo religioso sendo enganado, e quando eu tento esclarecer isso, porque eu conheço os bastidores, as pessoas muitas vezes se viram contra mim, porque estão cegas, idolatrando aqueles que o enganam. E a minha pergunta é, a quem de fato interessa a prisão e a eliminação de Jair Bolsonaro? De forma direta é fácil de responder. Nós vamos falar, é a esquerda, mas a direita também tem participação disso. Por isso eu coloquei esse pêndulo, porque a política é um pêndulo. Preste atenção, a política é isso aqui, ó. Quando a direita se levanta, bate, a esquerda também bate do outro lado e devolve ação e reação. Pêndulo da política. Assim é a história da política na humanidade, direita e esquerda, desde a Revolução Francesa. E quando, por exemplo, a direita está muito tempo no poder, a sociedade fica muito conservadora, fica muito tradicional, e o povo se sente oprimido, se sente preso por muito conservadorismo, por muita tradição, né, que normalmente se fecha para o que é novo. E aí se levanta a esquerda para bater. E aí luta, muitas vezes tem movimentos populares, a história nos conta isso, vários movimentos populares de esquerda que derruba a direita e assume o poder. Mas quando a esquerda assume o poder, aí muitas vezes se inverte totalmente a história. As tradições, as instituições conservadoras são atacadas pelo novo. E aí a reação é o inverso. A direita vai e se levanta com movimentos de direita. É mais ou menos assim. O pai da esquerda, ele é um pai liberal demais. E daqui a pouco o povo está abusando da liberdade. E o pai da direita é um pai tradicional demais, conservador demais, duro demais. E aí o povo se sente oprimido. E por isso esse pêndulo nunca para de trabalhar. E no Brasil aconteceu exatamente isso. A esquerda no poder há muito tempo, desde que Lula substituiu o Fernando Henrique no poder, dali em diante a esquerda no poder. Quando a esquerda está no poder, incomoda principalmente os poderosos, os grandes empresários, aqueles que mandam de fato na economia do país. E ao incomodar a classe alta, porque a esquerda normalmente tem uma visão mais socialista, mais voltada para o povo. E se tratando de um povo pobre, de terceiro mundo, como é o caso do Brasil, acaba que pesa os impostos, pesa para a parte
econômica dos poderosos. Então eles precisam tirar a esquerda do poder. E aí veio todo o movimento para tirar a esquerda. Primeiro, através da Constituição, ou seja, através da democracia, ou seja, através das eleições, mas não conseguia ganhar, nem de Lula e nem de Dilma. Então se apelou para o tapetão para tirar Lula do cenário político, prendendo Lula, caçando seus direitos políticos e criando um impeachment contra a Dilma, que é uma discussão até hoje se o impeachment foi realmente legítimo ou fabricado como um golpe. Mas o fato é que a direita conseguiu tirar a esquerda do poder. Só que quem ganhou a eleição? Surfando nesta onda da direita veio Jair Bolsonaro, criando o movimento, ou dando nome ao movimento, porque o movimento já existia, é o movimento da direita para tirar a esquerda do poder, é o movimento dos conservadores e tradicionais para tirar, né, os socialistas do poder. Então o movimento já existia, só precisava de um nome. O nome normalmente é o nome daquele que se coloca como o herói daquele movimento, como, né, aquele líder. E aí Bolsonaro se colocou trazendo um discurso, um diálogo que falou diretamente com a direita, né? E principalmente com a extrema direita, com as instituições conservadoras do país. E quando ele toma uma facada, ele se torna um mártir, um herói, um mito. E aí Bolsonaro vem surfando na onda da direita, que não conseguia tirar a esquerda do poder através da eleição e tirou através do tapetão. E aí Bolsonaro ganhou. A direita pensando que ia conseguir domar, controlar Bolsonaro. E se eu conheço bem os bastidores, eu digo, não conseguem, não conseguiram e não conseguem. Por isso, há o interesse de tirar o Bolsonaro do poder. E por isso, anularam todos os processos do Lula, trouxeram ele de volta para o cenário político, certamente. E eu estou falando aqui de bastidores, falaram com ele, você tem que seguir as nossas regras, colocar o nosso pessoal junto com o seu pessoal. Tanto que Lula, o governo do Lula é um governo que está unido com aqueles que foram inimigo dele nas outras eleições anteriores. Então ele aceitou o jogo, voltou para o poder. Mas e agora? Bolsonaro, né, com o movimento bolsonarista, continua forte, o único que ainda tem chance de ganhar de Lula. Então precisamos fazer com Bolsonaro o que foi feito com Lula lá atrás, tirar ele do cenário através do tapetão. E aí está Bolsonaro julgado, condenado e com sentença de prisão. E Bolsonaro está fora da eleição do ano que vem. Então a minha pergunta para você trazer a política para o raciocínio, para a inteligência, para a razão e não com a paixão. As pessoas estão apaixonadas demais por políticos e por isso essa paixão cega. Os nossos sentimentos é que nos enganam. É assim nos bastidores. Se trama algo, mas se apresenta para o povo de uma maneira que o povo aceite, não só aceite, mas defenda com todas as suas forças. Então, a quem interessa eliminar Bolsonaro? A esquerda, é claro, porque ele é o principal concorrente, mas também a direita tradicional, que não quer Bolsonaro como candidato da direita novamente, quer alguém que faça o jogo. Então está aí a minha colocação para você refletir o que está acontecendo na política nacional do Brasil.